Olá, meus amigos. Aqui quem vos fala é Pedro Álvares Cabral. Nós estamos na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. Nesta noite, nós estamos recebendo aqui na nossa cidade, vindo de um trajeto extenso pelo Brasil, um dos maiores ciclistas da história deste país, que desafiou a idade, o tempo, o vento e a natureza para sozinho caminhar e mostrar que o Brasil é rico, é grande, é fabuloso. Eu estou falando de Lucimário, da cidade de Santa Cruz, no Pernambuco. Lucimário, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo aqui a Teixeira de Freitas. Boa noite, Cabral. É um prazer estar aqui em Teixeira. Estou aí na minha 7ª viagem, né, que é o projeto 30 anos, que eu já venho desde o século passado. Desde o século passado. Mas antes de entrar, você falou da 7ª viagem. Nós temos aí 6 viagens anteriores. Eu quero saber quem é Lucimário, de onde veio, onde nasceu, família. Me conte um pouco da sua história para que o ouvinte escute e veja como começou, mas antes de ter começado, quem é Lucimário? Lucimário era uma pessoa que, quando eu tinha uns 16 anos, eu sempre fui atleta, né? Uma pessoa que fui maratonista, mas eu tinha uma coisa na minha vida, a vontade de conhecer cidades, conhecer países. Foi aonde resolvi sair de bicicleta por conta que a minha família não tinha condições de eu sair viajando, a não ser de bicicleta, que meu pai é pedreiro e minha mãe doméstica. E eu, junto com meu irmão, a gente resolveu ir à primeira viagem. Quantos irmãos vocês são na casa? São 3. Aí o meu irmão, a gente combinando, a gente fez a primeira viagem. Eu fiz junto com meu irmão a primeira viagem. Você nasceu aonde? Eu nasci na Paraíba, mas eu moro a uns 25 quilômetros de Santa Cruz do Capibaribe, que é fronteira. Paraíba e Pernambuco, fronteira, cidade próxima. É encostado. Encostado à cidade. Eu sou de Barreira de Caraúba. Barreira de Caraúba, na cidade da Paraíba. Da Paraíba. E foi criado, depois foi para Santa Cruz? Aí fui com poucos meses, fui para Santa Cruz do Capibaribe. Isso. Aí lá foi a cidade que deu condições para mim fazer esses projetos, junto com meu irmão, que a gente fez a primeira viagem em 95. Lucimário, do 0 aos 16 anos, fazia o quê? Eu só fazia atletismo. É mesmo? Toda vida eu fui ligado em esporte. E não estudei, eu nunca gostei de estudar. Que ano nasceu Lucimário? Eu nasci em 1974. Então você está com 48 anos. 48 anos. Eu estou com 59, você é de 64. 74. 74 foi o ano que o Brasil disputou a Copa do Mundo na Alemanha, que foi eliminado. Eu nasci em 1974 e não estudei porque eu gostava de viajar. Aí todo ano eu inventava uma viagem, e depois não cheguei a estudar. Fiz só a 5ª série. Mas veja só, hoje eu tenho 48 anos e eu conheci coisas que tem gente que tem faculdade, tem estudo superior, não conhece 5% do que eu conheço. Eu estou muito satisfeito. Seu pai era pedreiro, sua mãe era do lar. Como é que era o nome dos seus irmãos, os outros dois? Um é Luciano. Mais velho? O mais velho, que era a dupla sertaneja, Luciano e Lucimário. Luciano e Lucimário. Toda a família, eu também sou nordestino, igual a ele. Toda a família tem Paulo e Pedro, tem irmão Paulo e Pedro. Né? Era Luciano e Lucimário. Inclusive, eu era a segunda voz da dupla. E cantava o que, pelo amor de Deus? Não era que a gente foi uma entrevista no Aqui Agora, em 97, que até o Mário Márcio do Aqui Agora ele fez. Uma dupla sertaneja, Luciano e Lucimário. Nós não cantava nada não, era porque eram os 2 irmãos. E o outro, meu irmão Paulo, que ficou. Aí a gente fez, em 95, 96, a gente fez 17 estados do Brasil, um percurso de 10.020 quilômetros. De bicicleta? De bicicleta, em 5 meses e 2 dias. Isso foi o primeiro? Isso foi a primeira viagem. Vamos partir para a primeira viagem, ele e o irmão, os dois juntos. Nós 2 juntos. 10.000? E 17 quilômetros. Começou aonde? Passou por onde? Foi aonde? A gente começou em Pernambuco, aí fomos para Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará. Do Pará a gente desceu para Tocantins, aí Goiás, Brasília, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, aí chegamos em Pernambuco.
Eu perdi as contas, deu mais de 15. É. A primeira viagem foi esse tanto? Foi a primeira viagem. Quanto tempo vocês demoraram, Lucimário? 5 meses e 2 dias. Foi aonde tudo começou. Meu Deus. E por que vocês idealizaram essa viagem? Qual foi o ápice? Qual foi a razão dessa viagem? A razão é que a gente ficava lá nos fundos do quintal conversando, eu e meu irmão, e a gente via a televisão, Rio de Janeiro, São Paulo, via muitas coisas na televisão. E nós tínhamos vontade de ir lá. Não tinha dinheiro para pegar onde no avião? Não tem condições não, para não. Nem bicicleta a gente não tinha. E como é que você fez? Como é que você arrumou essa bicicleta? A bicicleta foi os empresários da minha cidade que deu. Lembra os nomes? Me lembro. Quem foi? Um foi a Noronha Têxtil. Noronha Têxtil, sendo lembrada. Existe ainda essa empresa? Não existe não. Tá. Agora a outra existe. Inclusive essa outra, ele está me dando uma força também nessa viagem. Que antigamente era a Brunelli, que hoje é a Kauai. A segunda viagem? A segunda viagem. Aí a gente foi a primeira, quando a gente chegou, aí muita gente dizia, não vai mais não, foi a primeira, isso aí não vamos viajar. Foi só fogo de palha? Não, isso aí. Cansaram. Isso aquilo ali foi só um... É assim? Oba-oba. Aí eu, Luciano, vamos pra segunda. Esse rapaz, eu não sei porque foi que não quis a segunda, não. Ele disse, pô, Luciano, eu vou ter que ir, esse rapaz. Vou ter que ir. Aí eu disse, e agora eu vou pra fora do Brasil, agora eu vou pra logo pra abrir em banda, logo, pra torar logo agora. Ele pra quebrar. Dani lembra, Dani. E aí eu digo, pra fazer um projeto agora que eu vou andar a América do Sul. Vai ser um ano. Logo de cara. Logo de cara, logo. Aí saí pra fazer a América do Sul. Vamos lá. Saiu de Santa Cruz. Eu saí de Santa Cruz, aí fui Paraíba. Aí de Paraíba eu fui pro Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará. Aí peguei um barco, fui até Macapá para entrar pela Guiana, mas não deu certo. Aí voltei, peguei um barco, desci em Manaus. Aí subi pro Roraima, aí entrei na Venezuela, deu certo. Aí da Venezuela eu fui para Caracas, aí Venezuela, Colômbia, eu fui para Bogotá. Aí da Colômbia eu fui para Quito, no Equador. Eu tinha que ir nas capitais, porque senão não valia. Não valia. Aí depois eu entrei... Tu é tinhoso, né? Não, Aí eu entrei no Peru. Aí no Peru eu pedalei no deserto do Atacama. Você atravessou o Atacama? E quantos dias? Eu passei 15 dias. E fome e sede? Aí tem que aguentar. Como é que foi isso? Sede é que nem camelo. Como bebe um pouquinho de água, guarda no água. Fiquei sem tomar banho um monte de tempo. Quantos dias no Atacama? No Atacama eu passei 2 semanas. 2 semanas no deserto do Atacama. Vocês que estão nos ouvindo, pesquise aí o deserto do Atacama. É o lugar mais seco do planeta. É o lugar mais seco do planeta por se localizar perto do Equador. É impressionante. A primeira viagem, ele rodou 10.017 quilômetros. A segunda viagem, ele rodou 21.780 quilômetros. Ele entrou na Bahia. A terceira viagem foi os 500 anos do Brasil. 500 anos do Brasil. Foi, aí. 2000. 2000. É que eu já tive algumas postos de presidente de bicicleta, porque em 90, na primeira viagem, eu passei lá na posta do presidente. Do presidente, né? E aí em Porto Seguro, eu fui para os 500 anos do Brasil. Fui convidado. Fui convidado pelo Fernando Henrique. Inclusive, eu não tive um problema de entrar lá no... Eu só consegui passar para Porto Seguro, porque eu provei que eu era Pedro Álvares Cabral. Fui para os 500 anos do Brasil em Porto Direto. Saí de Pernambuco e fui até Porto Seguro. Isso. Depois eu saí de Porto Seguro e voltei para Pernambuco. Deu uma média de 3.500 quilômetros. É pertinho, né? É pertinho. É como dar volta no quintal de casa. Agora é que eu fui para os 500 anos do Brasil, mas eu já cheguei com uma bagagem lá gigantesca, por conta que eu já estava sendo internacional. O seu nome já estava reverberando em todo o meio ciclístico. Por conta da América do Sul. Isso. Aí foi a terceira viagem. A primeira viagem foi um experimento, a segunda você botou para arregaçar. Na linguagem nossa nordestina. Aí eu não mais. E na terceira você já estava conhecido no mundo todo. Já estava conhecido no mundo todo. Aí quando eu cheguei lá no da América do 15 anos do Brasil, fiquei lá representando o cicloturismo. Cicloturismo. E foi uma festa linda, né? Aquela festa ali eu nunca vi. Veio a colônia de Portugal, todo mundo, né? O primeiro-ministro. Eu nunca vi uma festa como aquela. Foi lindo mesmo. Eu tava lá, eu assisti. Foi a festa mais bonita que eu já vi. Aí depois voltei para Santa Cruz do Capibaribe. Aí vamos falar da quarta viagem. A quarta viagem eu desci para São Paulo. Quanto tempo depois? Entre uma viagem e outra, como é que você faz para regenerar? Regenerar o corpo, descansar? Eu estava fazendo em 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos. Era novo, cabinho novo, 2 em 2 anos. Comia churrasco de bode? Não, ali eu andava 120, 130 quilômetros e era mesmo que nada. É verdade. Hoje não, hoje é diferente. Aí eu estava fazendo uma etapa de 2 anos. Aí quer dizer que em 2002 eu fui a São Paulo, foi o projeto Pernambuco-São Paulo.
Em 2002 eu andei 6.000 quilômetros. Essa quarta você fez de Eu saí de Pernambuco a São Paulo. São Paulo e depois voltei para... Pela 101, 116? Eu subi pela 116 e voltei pela 101. Porque eu sempre gosto de andar por lugar diferente. Como são os motoristas de caminhão, de carro, quando você desce pela pista, Lucimário? Os motoristas de caminhão, graças a Deus, eu não tenho problema. Rapaz, eles me ajudam muito. O caminhoneiro é batalhador, é guerreiro. Abraço aos irmãos caminhoneiros. Batalhador, guerreiro. E de vez em quando que aparece um engraçadinho, sabe? De vez em quando, não é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Mas os caras me apoiam na estrada. Que bom. O complicado é mais os carros de passeio. É. Tem que ter cuidado nos carros de passeio. São agoniados. É agoniado, porque é outra coisa também. Mal O educados. cara comprou um carrinho aí, ele já tira uma habilitação, já quer achar que sabe dirigir, vai pra estrada, e às vezes não entende que o ciclista vai ali, é um humano também igual E a você vai com a bicicleta normatizada, com a bandeira da sua cidade, com as mochilas laterais, que eu vi como é que é. se não tiver aquele equipamento todo, tem lugar que você não anda não. Quanto tempo durou essa viagem, a quarta viagem, São Paulo, Pernambuco? Essa de Pernambuco a São Paulo, eu passei uns 3 meses, né? Eu já tinha feito a primeira com 2 anos, a segunda, depois mais 2 anos, mais 2 anos, 2 anos. Pronto, aí eu fiz... Aí vamos embora pra quinta. A quinta eu parei em casa, aí eu fiquei em casa, não sabia nem se eu ia viajar mais não. Aí tem uma coisa que me incomodou muito. Eu vi a música cantando do Iapoca ao Chuí. Iapoca ao Chuí, via música. Eu via nas televisões, você falava do Iapoca ao Chuí, eu digo, o que é o do Iapoca ao Chuí? Eu perguntando. É os dois extremos, não, né? Eu não sabia não. Eu também não, eu tenho eu um amigo chamado Willas, inclusive na época ele tinha uma loja de celular. Foi ele que criou o nome do projeto. Aqui tem viagem, né, que quem criou o projeto foi o Willas, né. Inclusive eu me encontrei com ele na Paraíba, agora, nessa viagem agora. Eu saí em 2006, 2007 para fazer essa viagem. Foi uma viagem boa, uma viagem que eu passei em lugares, foi só no Brasil, mas foi uma das viagens também que... Quantos estados? Rapaz, eu passei um monte de estado. Não dá nem pra contar, Não, né? vamos contar, né? Vamos contar? Bora lá. Vamos contar. Eu subi de novo, viu? Aí eu fui Paraíba. Depois de Paraíba eu fui Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará. Aí do Pará eu peguei um barco, fui até o Amapá. Amapá. Aí subi lá no Iapoca. Nossa! Que altura é aquilo, hein? Eu andei 620 quilômetros do Macapá, que é a capital do Amapá, até o Iapoca, certo? Aí depois eu voltei, fui para Manaus, porque eu queria descer na parte de lá do Brasil. Considera também. Aí quando eu cheguei em Manaus, eu peguei uma cidade chamada Careiro, peguei uma balsa Careiro, e peguei a BR-174, que liga Manaus a Porto Velho. Era tudo barro? Não tinha nada mais não. Foi aonde eu dormi, no mato, né? É a história do mato? Do mato, dormi no mato. Como é que foi essa dormida no mato? Foi aonde eu peguei a da malária, rapaz. Eu quase saía do ramo. Mas você não se vacinava antes de fazer esses trajetos? Não tem vacina não. Tinha não, né? Não tem não. Essa quando você pega. Tomava hidroxicloroquina. Agora assim, eu tenho muita sorte, né? A gente anda com fé em Deus. E como foi dormir no mato? Rapaz, agora lá foi interessante, né? Que a cada 30 quilômetros, no percurso tem uma torre da Embratel. Aí o que acontece? Essa torre ela é cercada. Aí quando eu cheguei na primeira torre, eu vi um movimento na torre e fui lá pedir uma água. Aí tinha um pessoal lá que estava mexendo na manutenção. Difícil eles lá, né? Mas a coisa quando tem para acontecer, para ajudar... É coisa de Deus. De Deus. Eu cheguei lá e comecei com essa coisa, já almocei com eles tudo. Uma das pessoas que estava lá era uma das pessoas que comandava as torres. Disse, ó, você tem... Olha, a cada 30 quilômetros tem uma torre. Você pode caminhar. Não, tem que tomar chave de tudinho aqui. Ele deu a chave das porque torres. Porque lá tem, nas torres... E deixa escondido em tal lugar depois de você entrar. Não, ele disse, toma a chave de tudinho, porque lá na torre tem as cantinas dentro da torre. Certo. Porque eles faziam esse serviço lá. Entendi. E ele levava até... Tinha geladeira, que é refrigerada. Torre é refrigerada. Eu trabalhei em televisão, torre refrigerada. Ele levava até cozinheiro. Aí ele disse, ó, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar essa chave tudinho aqui, ó. Aí cada torre tem um número aqui, tu abre e pode ir. Entra, come, dorme. Coisa pra tu comer. Agora tu não tem medo não que fica falando as coisas, que é o Brasil todo conversando. Conversando, Entendeu? Aí eu ficava escutando. Aí quer dizer, toda torre, eu entrava, abria. E de quanto tempo você entrava numa torre? Era o dia todinho. Era? Você fazia 30 quilômetros em quanto tempo? Porque era chave de chão. A bicicleta não anda, não. Pois é, quanto tempo você fazia entre uma torre e outra? 2 horas, 4 horas, 5 horas? Eu saía de manhã, eu chegava na torre... De tarde,
Eu dava Pauleira. quase de pé. Pauleira. É pauleira. E chovia. Sim, tinha um horário. E tinha um horário lá que eu não poderia andar na estrada, não. Das onças. As onças cruzavam. E outra coisa, não podia tomar banho no rio, não. Por quê? Da cobra sucuri. A sucuri grandona. Ela vinha e pegava você e Levava pro fundo. matava o cobra. Como é que fazia pra tomar banho nesses lugares e dormir? Para tomar banho, quando eu chegava no rio, eu procurava o córrego que caía no rio. Um afluente. Um afluentezinho, eu tenho que procurar. Aí quer dizer, todo 30 quilômetros eu... Chavinha na mão. E ia embora. Tu foi com o molho de chave embora. Foi muito chave, foi embora. Chave. E ele tinha outra cópia lá atrás, Não. claro. Não. Ele disse a mim, quando eu chegasse numa cidade chamada Humaitá, que tem um ponto de apoio lá, eu podia entregar a chave lá. Que ele pegava depois de Ele helicóptero. pegava, ele dizia que fazia. É, ele fazia de helicóptero, é manutenção de Aí pronto, aí Embratel. eu fui lá para Humaitá, entregar a chave, inclusive eu fiquei lá também. Aí depois segui para Porto Velho, andei mais 200 quilômetros. É coisa de Deus. Aí depois eu atravessei de balsa, que hoje não é mais balsa não, tem ponte. A ponte. Aí cheguei lá em Porto Velho. Aí de Porto Velho eu desci para Rondônia. O que as pessoas, quando via você na estrada, naquele fim de mundo, o que as pessoas falavam assim, você é de onde? O que você está fazendo aqui? Como é que era a abordagem das pessoas normais? O pessoal achava interessante por conta que ninguém fazia isso. O pessoal apoia, dá uma força, preocupando, ver o que poderia fazer. Quanto mais longe do seu lugar, o apoio é maior. Maior. É porque eu chamo de longe, irmão, vem de longe. Como é que era o relacionamento entre esposa e filho nessas jornadas de 2 em 2 anos? O que sua mulher lhe falava? Como é que você falava? Como é que você comunicava ela, meu bem, meu amor? Eu vou fazer uma viagemzinha aí de 4, 5 meses, de 10 mil quilômetros. Era normal? Não, quando eu comecei a ter esposa, eu já preparei ela e disse a ela que eu viajava de vez em quando. Ela tinha que aguentar, porque era coisa da minha vida, né? E ela, eu acho que ela sofreu um pouco, né, de eu estar fora, mas... É verdade. Sofria ela, sofria Sofria minha mãe, você. meu pai e todo mundo, né? É. Mas sempre que aquilo ali passa, Você levava o nome da sua cidade, do seu estado e do seu país nas costas. Aí o que acontece? Ali foi acostumando. Só ficou mais difícil depois que eu comecei a ter filho. Porque aí a coisa ficou mais... Quantos tem? Eu tenho 2. De que idade? Um de um ano e meio e um de... Você tem um bebezinho de 1 ano e meio em casa? 1 ano e meio. Aí o que acontece? Aí eu tenho um de 1 ano e meio e tenho 1 ano e 9. Agora esse foi dessa viagem agora, dessa última. Antes das outras viagens 6, eu não tinha filho não. É depois que a gente tem filho, dá uma saudade. Aí depois de lá, né, que eu tive lá nessa região, aí eu desci para Mato Grosso. Essa foi a 5ª viagem. Quantos quilômetros? Essa aí deu 14.200. A 6ª viagem... Quanto tempo depois da 5ª? Já ficou um pouco longe as viagens, né? Depois da 4ª já ficou um pouco meio longe, ficou 5 anos, 6 anos, entendeu? A 6ª viagem foi um projeto de 10 anos. 10 anos. 10 anos. Por que o projeto de 10 anos? Porque na minha cidade tem um evento, passeio ciclístico lá, que é meu nome, é o passeio ciclístico Lucimário. E ele, inclusive, completou 16 anos consecutivos. Em consequência das viagens de Lucimário, a região começou a fazer passeio ciclístico que não fazia e nominá-los de Lucimário. Aí fazia 10 anos de passeio ciclístico. Aí eu saía uma viagem para homenagear o passeio ciclístico Lucimário da minha cidade, que é o projeto 10 anos, porque era 10 Que anos. maravilha, cara. Ciclístico. Eu fiz 7.000 quilômetros. O Brasil é tão bonito que eu fiz, para poder conhecer esse Brasil todo, eu acho que eu não conheço todo ainda não. Não dá, não tem limite. Qual foi o trajeto? O trajeto eu saí de Pernambuco e vim para São Paulo. E eu saí também para fazer um percurso que eu fui até Brasília, saí de Pernambuco. O ano foi? 2013. 2013 eu saí e fui até Brasília. Já fui cortando direto para Brasília. Aí depois desci para São Paulo, depois retornei passando por aqui de novo. Eu já passei muito aqui nessa Bahia. Passou aqui, não, Teixeira. Aqui já conheço. Como é que surgiu a 7ª, que é essa de agora? Quantos mil quilômetros você vai rodar até o final? Não, essa 7ª agora eu vou rodar uma média de 8.500 quilômetros mais ou menos. Em homenagem a quem? Essa aí é homenagem aos 30 anos de carreiras. Você saiu de casa que dia? Eu saí no dia 30 de abril, na véspera do Dia do Trabalhador. Dona Rosileide, de abril até aqui, ó, tá salvo, viu? Não levou nenhum tombo, tá inteiro, não tá ralado, tá todo tranquilo, viu? Chegou na Bahia tranquilo. Já comeu uma buchada, um sarapatel, comeu requeijão. Está aqui no estúdio para mostrar ao Brasil a importância do ciclismo e o desafio, que isso para mim é uma referência, né? Eu nunca vi isso no Brasil. Eu vivo em muitos por aí. Eu viajei muito pelo nosso país. Mas esse caso aqui, ele é surreal. Estou com 7.400 quilômetros. Na bicicletinha. Na bicicletinha. É irmãzinha de todas as horas. Mas ali é meu jumentinho. Quantos anos tem ela? Ela tem 27 anos.
E ela é a mesma que você faz? A mesma bicicleta. Agora eu tô com um casal de criança, né? Tem um menino. Como é que é o nome das crianças? O rapaz é Pedro Neto e a menina é Letícia. Nós vamos contar alguns casos pitorescos de toda essa jornada de vida. Vamos começar pelo futebol. Futebol, como a gente é brasileiro e é o país do futebol, eu cheguei no Chile, numa polícia de carreteira, que é a polícia rodoviária, ia ter um jogo da polícia. E eles me convidaram para participar daquele jogo. Agora que eu não sei jogar bola, não. Eles acham que todo brasileiro é craque de bola. Sabe que todo brasileiro é craque. Ei, rapaz, você chutar a bola, eu digo, rapaz, e agora? Aí fomos entrar lá no campo. Qual a posição que você jogou? Rapaz, me botaram de centroavante. Meu Deus do Eu céu. tenho que fazer um gol de todo jeito. Como é que eu vou fazer um gol? Aí o que acontece? Eu, bem fisicamente, eu não deixava o jogador chegar em cima de mim, não, pra ele não me bater. Aí como eu estava bem fisicamente, eu saía rápido. Eu corria rápido e o pessoal jogava a bola pra mim, que achava que eu era o craque. Ia ter um resultado. Mas Deus abençoou que ele jogava a bola, quando a bola vinha, que ele, quando vinha o outro, eu já soltava a bola pro outro. O cara joga muito. Aí que jogava. Né? Aí teve uma hora que jogaram a bola pra mim lá, eu peguei ela, não sei como foi aquilo, lá, eu empurrei lá pra dentro, foi gol. Ah, meu Maria! Aí eu disse, tá bom, não posso parir, eu vou ter que viajar. Eu machuquei, saiu uma queda. Nada, rapaz, foi uma das coisas também que marcou muito também, né? Me conta o caso dos $300 que você teve que ganhar pulando da ponte. Pode contar esse? Rapaz, isso aqui foi aonde? Não, isso aí foi em Teresina, no Piauí. Duro, quebrado, viajando. Rapaz, ia ter uma corrida de bicicleta lá e disse, rapaz, vai que pra correr? Aí eu digo, rapaz, eu vou correr essa corrida mesmo. Aí fui com a gente lá, eu fui correr a corrida. Pegou uma bicicleta emprestada? Fui. Aí chama-se teatro. Teatro é natação, aí depois de pé. Isso. E depois de bicicleta. A natação era no Rio, que dividia o Piauí com o Maranhão. E a gente que faz isso aí tem coragem, né? Nadar pra nós é moleza. Aí pronto, aí deu uma largada pra correr na ponte, pra descer lá na frente de água. Aí eu perguntei pro organizador se eu já podia pular da ponte embaixo. Eles podem, rapaz. Não tem norma? Eles podem. Pode. Certo. Aí quando todo mundo correu, você queria atalhar o caminho. não, atalhar já. Atalhar o caminho é cortar o caminho, viu? Aí eu já comecei a correr atrás, quando chegou, eu ia no meio da ponte, eu já, puf, embaixo. E a bicicleta? Não, a primeira parte era corrida. Não, a primeira era corrida. A gente correu e eu já pulei embaixo. Isso. Quer dizer, não tinha uma corrida. Não, lá na frente aí era descendo. A água era descendo. Eu não nadava muito também, não. Foi boiando em cima da lâmina da água. Mas já saí na rotagem, porque eles ali foram rodear, né? Aí lá na frente, quando eu saí, aí foi a bicicleta. Aí na bicicleta... Aí é comigo. A bicicleta é comigo. Quando eu montei na bicicleta sem equipamento, sem nada, quando eu vim pedalar assim, era em tempo de torar o pé de vela, mas aí tinha voado. E depois foi de pé. Também, como eu fazia maratona quando eu tinha uns 14, 15 anos. Tava preparado. Aí quer dizer, aí foi. Fechou e ganhou. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Qual foi o prêmio? Foi 300. Devolveu a bicicleta. Eu sei. Devolveu a bicicleta pro dono. E deu o troféu pro dono. Ah, meu, então o troféu bateu. Eu quero o dinheiro pra mim ir embora. E aí deu certo, né? Foi uma coisa assim muito boa. É interessante isso, né? Nas aventuras de bicicleta. Não, e às vezes é interessante você às vezes vem na bicicleta e para uma pessoa no carro e diz. Pronto, interessante. Uma coisa interessante que me marcou, em 1998, eu saí de Santo Inês e fui subindo para o Pará, o rapaz parou numa Land Rover. Sim. Aí disse, carro chique, né? Naquela época, 98. Land Rover é carro de 200 mil reais. Né? Ele falou, pega meu cartão aqui quando... Chegar lá na cidade, chegar no Belém, você me procura. Você vai para a Avenida Nazaré e quando chegar no Leão daquele, você liga para mim. Eu digo, gente, não vou procurar esse cabo. Mas eu vou assim mesmo. Ele foi embora, eu entrei na Avenida Nazaré, em Belém. Quando eu cheguei lá no sítio de Nazaré, fui ligar pro cara. E quando eu liguei, naquele tempo era o Orelhão. Orelhão ainda. Orelhão. Eu liguei, quem atendeu o telefone não foi ele. Foi o Zé. Porque ele não estava mais lá, não. Ele parece que tinha viajado. Aí o Zé, ele disse assim, tá vindo o ciclista aí, quando chegar você vai cuidar dele até eu chegar. Aí o que acontece? Aí eu fui, liguei o Zé. Chegou, rapidinho o Zé chegou. De carro pode pegar. Chegou de bicicleta. Que bicicleta vai te pegar? Aí disse, bora aqui, o Almirzinho, ele não dá não, mas deixou tudo certinho. Isso. Aí eu fui, andei na bicicleta, foi um quarteirãozinho, já cheguei na casa do homem. Quando eu olhei a casa do homem assim, ele, rapaz. Uma mansão. Mas vamos entrando, aí entrou tudo meio bom. Então, só, calma aí que ele vai chegar. Eu dormi tudo, de manhã ele chegou. Passei mais ou menos uns 8 dias na casa dele.
Ele era o quê? Aí o que é que acontece? O que é que ele era? Levaram minha bicicleta para fazer a manutenção na Certo, oficina. dá uma geral. Levaram na oficina e ele pegou e disse, ó, eu vou anotar aqui umas lojas para você ir. Uma loja que o pessoal vai lhe ajudar financeiramente. Aí ele notou uma loja no centro mesmo, aí eu fui no centro. E a bicicleta tava lá. Não, ciclista, vem cá, toma. Aí, dinheirinho. Todo mundo já te Não, conhecia. ciclista, dinheirinho. Ô Zé abençoado. Mas não foi Zé, não. Foi ele, deixou o Zé para me receber, que ele não tava. Correto. Mas depois ele fez uns contatos com uns amigos e mandou ir lá para ir buscar contribuição. Isso. A contribuição foi boa, tranquilo. Isso. Aí depois ele disse, ó, vai lá pegar a bicicleta lá da oficina, que foi feita a manutenção, eu fui buscar a bicicleta. Aí quando eu cheguei na oficina, foi aonde o cara da oficina falou. Mas rapaz, tu tem sorte demais. Eu digo, mas o que que eu tenho sorte, moço? Eu digo, eu tenho sorte mesmo, que eu fui numa loja lá e recadei no Granamboa, eu pensando assim, né? Para poder seguir diante. Aí esse rapaz, tu tá na casa do governador, do filho do governador do Pará. Olha, gente. Do Almir Gabriel. Olha, gente. Quando o Almirzinho Gabriel, que é o mesmo nome do pai. Aí quando chegou lá e quando eu voltei, eu disse, mas rapaz, você é filho do Almirzinho Gabriel. Você vê o menino de ouro, né, rapaz? Gente boa demais, o Almirzinho Gabriel. Ele é cantor também, cantor. É cantor? Almirzinho Gabriel, forte abraço. A gente se encontrou em Porto Seguro. Pedro Álvares também, Cabral, encontrou em Porto Seguro. E aí eu cheguei lá e conversei com ele direitinho, fiquei mais alguns dias com ele. Um cara que marcou muito Na sua vida, na né? minha vida. E outra coisa, ele fez uns contatos ainda em outros estados. Ele é ciclista? Ele gosta de bicicleta. Gosta, né? Por isso, Inclusive, né? ele foi de bicicleta, mas já acompanhando. Foi, até você sair de lá. Até eu sair de lá. Que bom. E fez uns contatos no Amapá, fez uns contatos em outros Te estados. preparou os caminhos. Ele saiu ligando. Você conheceu muitas personalidades nessa jornada de vida sua? Eu conheci, né? Inclusive, teve ontem, rapaz, eu tive com o Daniel Dial da Bacia Preta. Ah, eles tocaram aqui em Teixeira, na exposição agropecuária, não foi, Thalisson? Eles tocaram aqui, num show aqui. Ele tava ali. São seus amigos. Tudo amigo, rapaz. Pararam o ônibus no meio da estrada pra te ver? É uma das bandas mais famosas. Lucimário, seu doido, tá fazendo o que aqui? Aí tive com ele, inclusive tem um vídeo com ele, né? Aí tive com ele também, gente boa. E fiz um vídeo com ele. E tive também com o DJ Maluco. Você lembra do DJ Maluco? É um maluco. O DJ Maluco é o produtor daquela banda Bonde do Brasil. Bonde do Forró. Bonde do Forró. Bonde do Forró. Eu tive com ele também, né? Que tem até aquela menina lá que parece que canta na banda dele também, né? Essa turma gosta de você, mas não acompanha, né? Não tem ritmo a pedalar. Tem não. Aí quer dizer, aí a gente vai, e outra coisa também, tive também com uma pessoa muito boa também, que é o Marco Aurélio, que é da Força Aérea Brasileira. Esse é daquele esquadrão, né? Da Esquadrilha da Fumaça. Da Fumaça. Inclusive, Teve em Porto Seguro agora, recentemente. Inclusive, quando eu estive na cidade dele, agora em Itanguá, no Rio de Janeiro, ele não estava no Rio, ele estava em Manaus. Aí ele foi, eu falei com ele, aqui tá bom, mas você não vai contar aqui, tá faltando. O Marco Aurélio. Marco Aurélio, nosso comandante. O capitão. Isso. Aí eu tive com ele. Eu estive na cidade dele, que é em Itanguá, no Rio de Janeiro. O que acontece? Ele foi e eu liguei para ele estava em Manaus. Aí ele disse, eu tô aqui em Manaus, não sei o quê. Mas ele veio de avião para me ver aí. Rapaz, que amizade. Né? Fiquei... Mas você já é amigo dele há muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Eu conheci ele desde a primeira viagem. Ele é ciclista, não é, Dom? Não, ele não é ciclista, não. Admira você pelo desafio que você faz. Ele gosta de avião, negócio de voas. Porque o desafio dele é tão interessante que a gente passa a gostar dele pela personalidade, pela pessoa que ele é, e pelo projeto que ele faz e pelas loucuras que ele faz. Eu não tenho coragem de fazer isso. Aí teve. Não tenho. Aí teve lá também, teve o Gilson Peixoto, que é lá do Exército também. Nós vamos contar a última história para a gente poder encerrar esse nosso bate-papo de hoje, porque se ficar aqui, a gente fica 2, 3 dias, é muita coisa para contar. Das cobras, rapaz, cobra... Foi aonde? Eu estive lá na Chapada do Veadeiro, lá no... Onde é isso? Lá no Goiás. Goiás. E eu cheguei numa cidade pequenininha, era final da tarde. A minha quilometragem já estava pronta para poder parar. Dinheiro para dormir tinha? Dinheiro, pouquinho. Não gostei do lugar. Não gostei do lugar. Falei com as pessoas, não achei assim aquela... Receptividade normal. Não achei legal. Eu, rapaz, eu vou seguir, mas eu vou anoitecer na estrada. Certo. Mas eu vou fazer uma horinha extra, na hora que se Deus quiser. Aí peguei a bicicleta e fui. Seguindo, aí deu. Aí começou a anoitecer, 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10. Quando deu a média de 1 hora da manhã, 2, aí deu cansaço. Não aguentou mais nisso, agora eu vou ter que dormir. Era asfalto ou chão? Era asfalto. E a mata, a Chapada do Veadeiro, os animais todos. Rapaz, vou dormir por aqui. Aí fui, eu vi uma
uma cerca de uma fazenda, armei a rede da cerca para um pé de pau. E a bicicleta eu tinha desse distante. Eu desse distante. Eu deixei a bicicleta uns 5 metros de onde eu estava dormindo. Certo. Você acende fogueira quando você dorme assim ao relento? Não pode acender fogueira. Não pode acender fogueira? Porque... E mosquito? Mosquito? Não, tem que se virar, tem que se enrolar. A rede tem aquele a proteção? É bom ter um saco de dormir. Aquele saco de dormir que protege, né? Eu entro dentro do saco de dormir e ainda tem mais... E tem um repelentezinho para a pessoa passar para aliviar. Sem tomar banho, sem nada. Com a roupa que chegou. Não tomar banho, não. Aí isso aqui é o ruim, sabe? É. Porque aí você fica mais frio. Porque fica com aquele suor todo grudado no corpo. Se tiver um rio, toma um banho, mas não tinha rio. Aí o que acontece? Fui armei a rede, deixei a bicicleta uns 5 metros e fui dormir. Deitei, aí me acordei umas 3 horas da manhã, um frio, não dormi mais não. Aí eu fui pegar a lanterna, liguei, tem que dormir de sapato. Porque quando você acorda de emergência, você já tá calçado, você dá uma carreira, pra você pisar em alguma coisa. Aí quando eu acordei, que eu parei a bicicleta, que eu olhei, eu não vi a bicicleta não. O que era de bicho, animal, macaco, cobra, de tudo no mundo estava na bicicleta. Grudado na sua bicicleta? Eu me lembrei logo da Arca do Noé. Eu me lembrei da Arca do Noé. Cheio de bicho. Pode ir agora. Que bicicleta desgramada. E agora, rapaz? O que é que eu faço? Aí eu fui lá desarmei a rede, joguei a rede no ombro, né? E fiquei, pô, e agora eu vou pegar essa bicicleta? Bicho pra danar na bicicleta. Não pode mexer com isso aí, né? Porque isso é coisa de Deus. Cobra mesmo enrolada na bicicleta. Literalmente. Tudo. E eu digo, rapaz, isso é coisa de Deus. Aí eu fui lá. É de Deus, eu fui lá devagarinho, fui devagarzinho. Assoprei a parte do guidão, saiu as coisas, eu peguei no guidão. Cobra. Agora eu não pegava do outro lado, não. E os bichos não te estranhavam, não, Lucimário? Não, porque a gente que fala um negócio desse, a gente tem medo de nada, não. E o animal, o medo é o ser humano. O animal, o ser humano... O animal só ataca quando é ameaçado. Aí eu peguei ele na bicicleta, saí empurrando a bicicleta pra BR. E fui empurrando... Andando. Aí fui andando, empurrando de pé. E fui empurrando, aí a ventania, aí começou, as coisas começaram a ir voando, foi saindo devagarzinho, e eu olhando, eu clareando. Que horas da madrugada era isso? 3 horas da madrugada. 3 horas da madrugada. Aí ia voando, os animais iam voando, e eu vendo aqueles animais voando, como se Deus botou aqueles animais ali para poder cuidar da minha bicicleta. Que coisa. Um daquele não podia ir lá no morder, rapaz, tinha caranguejeira, tinha tudo no mundo, podia ir lá e picar, entendeu? Uma experiência coisa única. Venenosa ali. E depois daquilo foi sumindo, aí já peguei na outra mão, tudo. Aí na cela, eu não vi nem a cela. Que é o cilim. O cilim, né? Você chama cilim, né? Cilim, é. Ela chama cela. Cela do cavalo, sabe? Aí depois a cela liberou. Aí quando liberou, o lugar de eu pegar e a cela, eu já montei na bicicleta. Aí eu já comecei a pedalar. Aí ali, quando a bicicleta pegou a velocidade, as coisas foram saindo. Rapaz. E depois eu segui viagem pra frente. Que coisa extraordinária. Fui tocando e amanheci no dia. E depois eu dizendo, rapaz, Deus tá comigo mesmo. Tá comigo. O que é que você tira de lição nesses anos todos, nessa sua aventura que é extraordinária? Qual é a lição que você tira de tudo isso? Eu estou realizado na minha vida, por conta que eu já fiz 7 viagens, ninguém nunca fez uma quantidade de viagens dessa que eu fiz. E eu também peço às pessoas que estão assistindo aí, essa juventude que está vindo aí, que é o progresso do nosso país, que pratica esporte, porque o esporte ele é muito forte e o esporte ele traz saúde, educação e conhecimento. E eu já cheguei em lugar que eu só cheguei através do esporte. Eu sou uma pessoa privilegiada. Através do meu amigo Berinho, conheci aí o Pedro Alves Cabral, que é uma das pessoas também que já vai fazer parte da minha agenda de todas essas trajetórias. Obrigado, meu amigo. Não é? Obrigado. No seu projeto, eu estou junto de você. Nós estamos aqui numa caminhada firme e forte aí. Tá certo? Eu agradeço muito sua deferência. Dar um abraço aí a todo mundo que está vendo esse vídeo. E é um prazer estar aqui junto de você. Eu agradeço muito, Lucimário. É conhecido, é querido na cidade de Santa Cruz do Capibari e região. Eu já andei mais ele. Não é de hoje, não. Não de bicicleta, de moto, de carro, de fusquinha. Ele me apresentando a Paraíba. Eu sou apaixonado pela Paraíba. Eu tenho que ir na Paraíba. Pense num pessoal. Então, eu conheci pessoas maravilhosas, pessoas ótimas através do Lucimário. E é querido. Aonde chega essa simplicidade dele, jeitão, né, nordestino. Matuto, né? Matuto. Desconfiado. Ele olha pra gente com ar desconfiado. Mas é um coração enorme. Enorme.
Cabral é um guerreiro igual a gente. Pé no chão. O ser humano, quando ele nasce, já nasce com a alma de simplicidade. Isso leva por toda a vida, porque o que você conhece, as pessoas já fizeram convite para você, pessoas bem de vida, para você mudar de cidade, mudar de estado. E você tá na minha casa, velho, dormindo nesse colchão rasgado. E você recomeçando a vida, velho. Poxa, depois então, dos filhos criados, todo mundo em faculdade, outro trabalhando. E ele ali, eu digo, então, velho, isso não tem dinheiro que pague. Tem não, velho. Então, eu acho o nosso Brasil se transformando também, né, velho? Nossa, meu Deus do céu. Eu, como capoeirista, há 30 anos de capoeira, eu peço a todos que pratiquem esporte, não importa a modalidade, pratique esporte. O link, vocês podem acompanhar demais informações e tudo mais no link na descrição do vídeo. E eu peço a vocês, curtam, dá o like, comente e compartilhe. Pessoal, depois de tudo isso, depois dessa história linda, desse exemplo de vida que nós assistimos aqui nos fragmentos rápidos, são 7 aventuras extraordinárias. Isso daria um livro, daria um filme, um seriado, porque se nós formos contar detalhes aqui, vamos passar dias, madrugadas à frente. E eu quero encerrar dizendo a vocês que Lucimário, para mim, é um exemplo de vida. Eu já vi muito atleta, olha que eu sou um cara vivido. Eu vivi em mais de 4 estados, confrontei e vivi com muitos atletas, pessoas de ponta, mas esse cara na bicicleta é diferenciado. E isso, Lucimário, nós temos que levar de exemplo. Eu quero parabenizá-lo e seja bem-vindo a Teixeira de Freitas, né, Beri? Seja bem-vindo aqui, reencontrar o seu irmão, irmão de fé, irmão de alma, e Teixeira lhe abraça, meu irmão. Obrigado. Um abraço e tudo de bom. Sim! Oi, gente, como é que é a chamada? Gente! Pode encerrar. Um abraço e tudo de bom. Pessoal, um abraço, tudo de bom, Deus abençoe. Lucimário, um exemplo de vida para todos nós.